mais, vai conhecer um pouco mais sobre o universo e a Terra e aonde a Terra está localizada na aula de hoje, que é uma aula de apoio para o 6º ano. Como vocês podem ver, o tema é o universo e a Terra. A Terra, nós não estamos sozinhos na Terra, ou pelo menos não somos um planeta isolado, nós fazemos parte de um sistema maior. Nós não estamos isolados. O mundo, apesar de a gente ter essa sensação de que tudo que nós vemos, tudo que é palpável onde a gente está é a Terra, a verdade é que a Terra não está isolada, existe todo um sistema que está em volta da Terra que a gente chama de universo. Esse sistema, a gente pode dar uma olhada numa imagem, mais ou menos aqui, de uma galáxia, especificamente a Via Láctea, ele faz parte, de uma série de outros sistemas. Esse sistema que a gente entende como universo, ele vai conter alguns componentes, como planetas, estrelas, satélites naturais, cometas e entre outras coisas. Você tem nuvens de gases, uma série de outros componentes que fazem parte da Terra. Algumas pessoas acreditam que só existe vida na Terra porque a Terra é o único planeta que vai concentrar as suas características principais para a sobrevivência, como a água líquida, um sistema de atmosfera que seja possível respirar e outras coisas. Bom, mas dentro do universo você tem uma outra subdivisão possível, que é entendido como o sistema solar. O sistema solar, para que a gente entenda melhor, é um sistema onde você tem um centro, uma estrela principal, que nesse caso é o Sol, e outros cometas e outras estrelas que estão rodando em torno desse Sol, formando um sistema de gravidade, uma estrela ao redor desse. Para a gente conhecer um pouco mais do sistema solar, a gente tem o Sol, que é a primeira estrela, e uma série de planetas que circundam. Primeiro, Mercúrio. Isso aqui a gente está vendo, gente, na ordem de distância do Sol, ou seja, o Sol está aqui, estaria mais ou menos aqui, e o ponto mais afastado do Sol a gente vai vendo nessa ordem, Primeira estrela vai ser o Sol em relação à proximidade. E uma informação que é importante, a gente vai observar algumas diferenças entre os planetas ao longo das imagens que eu vou mostrar aqui. Isso tem uma explicação. A Terra está formada junto com o sistema solar num processo de atração de gravidade. Então, o Sol exerce uma gravidade, ele atrai todos esses planetas para próximo dele. Quanto mais próximo do Sol, maior essa gravidade. E quanto maior for a gravidade, maior vai ser a temperatura também, porque está mais próximo do Sol. E também um pouco diferente é a consistência do planeta. Mais sólido é a consistência do planeta. Você tem mais componentes dentro. Quanto mais afastado, mais rarefeito. A gente vai ter no último planeta formado basicamente por gases. Então, ele vai se tornando cada vez menos sólido. Então, primeiro Mercúrio, depois a gente tem Vênus, a Terra, que vai ter a sua coloração depois, principalmente descoberta na década de 60. A gente vai descobrir que a Terra é azul, e isso em função não só da quantidade de oceanos, mas também da nossa atmosfera. Saturno, Urano e Netuno. Esses dois últimos praticamente são formados unicamente por gases, tá? Uma outra informação é que quanto mais distante você tiver da Terra, mais rarefeito é e mais difícil seria de você encontrar vida. Por isso que dizem que a vida só pode ser encontrada possivelmente em Marte. E por fim, Netuno. Uma informação, há uns anos atrás a gente considerava Plutão como sendo um planeta, mas depois de alguns estudos, cientistas desconsideraram, em função do seu tamanho e das suas características, não entenderiam Plutão como sendo um planeta. Aqui a gente vê o esquema como fica. Para vocês terem noção do tamanho da Terra, a gente costuma achar que a Terra é muito grande, mas quando você compara com outros planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a gente pode perceber que ela não é tão grande assim, principalmente quando você compara com o Sol. O processo de formação da Terra está iniciado com o processo de formação da Via Láctea e está justamente relacionado com a formação desses planetas com a condensação de umas nuvens chamadas nebulosas. As nebulosas foram nuvens formadas por gases que se aglutinaram formando os planetas. Quanto mais próximo do Sol, mais forte é essa pressão, por isso os planetas são mais consistentes, como a gente tinha falado antes. E o processo de rotação gravitacional vai fazer com que você tenha essa formação de planetas. Isso, inclusive, é responsável para que os planetas tenham a forma arredondada e não quadrada. Por que a Terra não é quadrada ou retangular ou qualquer coisa do tipo? A Terra e nenhum planeta é
de outra forma, porque você tem uma atração gravitacional que é relativamente a mesma ao redor da Terra, apesar de não ser igual, que vai fazer com que os componentes se juntem formando um todo arredondado, tá? Então, o processo de condensação de ação gravitacional dessa poeira cósmica vai formar a formação do nosso continente. E a Terra tem uma movimentação, ela não fica parada, ela não fica estática, e essa movimentação é fundamental para que a gente tenha o conhecimento da passagem do tempo e também para que a gente tenha a sobrevivência da Terra. Né? Esses movimentos, a Terra tem uma série de movimentos, mas os dois movimentos mais importantes são rotação e translação. E esses movimentos vão ser importantes porque eles vão ser responsáveis para que a gente possa fazer contagens de tempo. A rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, ou seja, ela está rodando em torno do próprio eixo. Ela não fica parada, ela está sempre rodando. Essa rotação faz com que uma face da Terra fique voltada para o Sol, enquanto a outra face fique voltada contrária ao Sol. Isso faz com que você tenha uma variação importante, que é a variação do dia e da noite. Por isso que se você sair daqui e for para a China, sair do Brasil e for para a China, você vai perceber que aqui está de dia e na China está de noite ou vice-versa. Porque a face do Brasil, o lado do Brasil está voltado para o Sol e o lado da China não. E depois, quando a Terra roda de novo, isso acontece o contrário. Isso é importante porque se a Terra ficasse parada, somente um lado da Terra ficaria exposto ao Sol e o outro estaria eternamente na escuridão. Então isso dificultaria, inclusive, a sobrevivência de espécies que precisam dessa variação de luz. Provavelmente, se a Terra não girasse, não haveria vida na Terra. A duração desse giro é aproximadamente 24 horas. Na verdade é 23 horas e 56 minutos, mas a gente calcula, completa 24 horas para ajustar direitinho esse tempo. Então durante 24 horas a Terra completa o seu movimento ao redor do seu próprio eixo. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ele não é um movimento perfeito. A gente pode observar que ele não vai formar um círculo, ele vai formar uma feição assim, um pouco mais achatada. Ele faz, o Sol está aqui no centro e a Terra faz esse tipo de circuito. Então, por isso, inclusive, a gente pode ver que tem uma parte do ano que a gente está mais afastado do Sol, que a gente chama de afélio, e tem uma parte do ano que a Terra está mais próxima ao Sol, que é chamada de perifério. Esse movimento a Terra vai fazer ao redor do eixo de rotação do Sol, e ele vai durar 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que aproximadamente é o que a gente conta como um ano. Então a Terra demora um ano para fazer o seu retorno, né, seu movimento ao redor do Sol, e demora 24 horas para fazer o movimento ao redor do eixo. Tá? Aqui a gente pode ver um movimento de rotação, que é o movimento de girar em torno do seu próprio eixo. Observem que a Terra ela não é em pé, ela tem um eixo levemente inclinado. Isso favorece, inclusive, as modificações de estação do ano, porque o Sol não bate de forma perpendicular, então ele vai aquecer mais um hemisfério durante uma parte do ano, dependendo da trajetória que a Terra tiver, e mais o outro hemisfério na outra parte do ano. Por isso também que quando for inverno no hemisfério sul, será verão no hemisfério norte e vice-versa, sempre o oposto. E aqui uma demonstração do movimento de rotação, de translação da Terra, que é o movimento que ela vai fazer ao redor do Sol. Outra coisa importante para se pensar sobre a Terra não é só o movimento que ela faz, mas sim a sua estrutura interna. A Terra não é uma forma homogênea, ela tem diferenciações. Os cientistas vão descobrir isso através de estudos, inclusive de estudos em relação às ondas sísmicas dos terremotos. A gente pode observar, eles começaram a observar que essas ondas elas vão correr de maneira diferente ao longo das camadas da Terra, e eles vão conseguir fazer uma aproximação de como seria, né, fazer um esquema de como seria o interior da Terra. É importante falar que isso é uma teoria. Nunca ninguém, o mais fundo que se pôde cavar foi aproximadamente 71 quilômetros de profundidade. Então a gente não tem um conhecimento real, nunca ninguém chegou ao núcleo, ao fundo da Terra, mas a gente consegue fazer a gente consegue perceber isso olhando essas variações, fazendo alguns dados científicos. A gente olha aqui a Terra, a gente pode observar que ela tem basicamente 3 camadas, né? São 3 camadas que vão compor.
A crosta, que é onde a gente está pisando, é a camada mais externa, é uma camada rígida, onde você vai encontrar as montanhas, né, todas as feições que a gente está acostumado. A gente tem o manto, que é uma camada mais espessa, inclusive a gente tem, quando você vê um vulcão, o que você vê na verdade é o extravasamento desse manto. E a gente tem o núcleo, que é a camada mais interna, também dividida em núcleo interno e externo, e é muito importante porque esse movimento dentro do núcleo é o que vai criar o nosso campo magnético, que é importante para a navegação, que é importante para a orientação de alguns animais, que é importante para o movimento das marés, também é fundamental para a nossa vida. Então, quando a gente estuda a Terra, a gente vê essas modificações, e quando a gente estuda o interior da Terra, a gente consegue entender alguns fenômenos. São nesses fenômenos, por exemplo, entendendo isso, que a gente vai ver os fenômenos para frente, como o vulcanismo, tectonismo, né, então os furacões, todos esses movimentos têm origem no interior da Terra, ou seja, o entendimento do interior da Terra faz com que a gente possa entender melhor o espaço geográfico, que, como a gente viu na outra aula, é o espaço que a gente habita. Vamos entender um pouco mais, ver se a gente entendeu bem essa questão, vamos resolver algumas questões. Nessa questão, a primeira questão, a gente tem a seguinte pergunta. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o movimento que é realizado pela Terra ao redor do Sol. Como a gente viu, a gente tem uma série de movimentos aqui e as alternativas são rotação, revolução, translação, reclusão e precessão. Bom, como a gente viu, o movimento que a Terra, os principais movimentos que a Terra efetua, né, que ela realiza são rotação e translação. Mas a rotação é o movimento que ela vai realizar ao redor do seu próprio eixo. Então, pensando nesse sentido, o movimento que ela vai realizar ao redor do Sol é a translação. Bom, nessa questão a gente vai ver algumas afirmativas e vai apontar se elas são verdadeiras ou falsas. Julgue as alternativas a seguir, assinando F para as verdadeiras, V para as verdadeiras e F para as falsas. 1. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que possui água em estado líquido. Isso é verdade, pelo menos os estudos apontam que no momento, sim. Não quer dizer que no passado não tenha tido. Alguns cientistas acreditam que Marte possa ter tido, mas não foi encontrado ainda. O que seria um dos indícios de que só existe vida na Terra, seria a presença de água no estado líquido. A atmosfera é a camada mais superficial da estrutura rochosa terrestre. A atmosfera é uma camada de ar que envolve o nosso planeta. Ele é importante porque ele é o que tem o ar que a gente respira e a gente precisa disso porque mantém o clima e tudo mais, mas ela não é uma camada rochosa. Alternativa 3. A estrutura das rochas, em comparação com o universo, pode ser considerada jovem. O nosso planeta é até considerado um planeta jovem, não podemos afirmar exatamente que é um planeta jovem, mas a estrutura da nossa Terra é uma estrutura antiga. O que a gente tem é um processo de renovação da nossa estrutura em função dos processos mesmo de modificação do relevo que a gente vai ver mais à frente. Então, alternativa falsa. Alternativa 4. A litosfera é a camada sólida do planeta, é a única camada sólida do planeta Terra. Essa é uma alternativa falsa, a gente tem dentro do núcleo um núcleo sólido, então não podemos afirmar que ela é a única camada sólida. 5. Os dois principais movimentos terrestres são rotação, responsável pelos dias e noites, e translação, responsável pelas estações do ano. É justamente o que a gente tinha conversado nessa aula, essa alternativa é verdadeira. Então a gente tem algumas alternativas aqui, verdadeiras ou falsas, e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre a Terra e a formação do universo. Então, até mais.